mais de 18 mil reais. 50 mil reais em alguns meses. 32 mil reais, 223. Mas eu já faturei mais de 100 mil reais. Alguns minutinhos do seu ano para te mostrar algo que pode mudar a sua vida inteira. É só disso que eu preciso. Indo da água pro vinho, já que estamos falando de Jesus aqui. Esse pode vai ficar várias horas. Mas você gostou dessa deixa, né? Essa deixa é muito boa. Indo da água pro vinho aqui. Eu ainda tô curioso pra saber como chegou lá. Isso, então, indo da água pro vinho, você estava no Farol vendendo revistas, balas, pães, suco de tomate, né? E de repente você tá aqui. Continua essa história curiosa. E aí, então pensa o seguinte, então como eu tava lá, logo que eu fiz 18 anos, eu queria fazer, até porque eu vivia naquela época de que tinha que fazer faculdade, né? Minha avó falava, não, vai pegar o diploma, vai botar embaixo do braço, porque é que tem que fazer. Então eu achava que eu tinha que fazer. Então eu tava atrás de uma faculdade, só que eu não tinha dinheiro para pagar pela faculdade. Então dos 18 até os 21, eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. E nesse meio tempo, eu me dedicava a cuidar dos meus irmãos, eu sou a mais velha de 5 ou 6 por aí. E eu cuidava deles, cuidava da casa, seguia cuidando da igreja e tudo mais. Então fiquei, e nessa época eu dava aula de inglês, porque já tinha feito, a minha avó sempre fez questão de que eu estudasse e sempre garantiu isso, a minha avó do lado do meu pai. E então eu dava aula de inglês e aí fazia faxina, fazia unha, eu ia me virando para ter meu dinheiro. E aí em um certo momento, apareceu um negócio do tipo, olha, dá para fazer uma faculdade, só que daí eu precisava fazer uma faculdade barata. Então não daria para fazer, eu não ia poder entrar em cursinho, porque, poxa, eu já estava com 21, e aí eu ainda ia fazer, não dava. E aí eu pensei, vou ver o que eu gosto. E eu sempre fui fascinada por esportiva, sempre gostei, eu sempre assisti as Olimpíadas de Inverno, o curling e tudo mais. Então eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa nessa área. Então eu fiquei entre educação física e nutrição. Acontece que na minha cabeça, mesmo sem saber tudo que eu sei hoje, eu pensava, cara, a educação física tem um teto de salário. Sim, por causa das horas, Por causa da frequência do meu cliente. Ele vai, mesmo que ele faça uma vez na semana, ele vai fazer toda semana. Então, se eu cobrar R$200 a hora é uma coisa, mas se eu falar pra ele, eu cobro 2.000, ele vai falar, cara... Pausa aqui. Pode falar. A maioria das pessoas nunca vão enriquecer, porque, de fato, elas dificilmente vão entender que existe uma barreira de horas que impede elas de ganharem mais, não é? Então, não é fácil a sua cabeça, de repente, pensar diferente, porque a gente é criado, né, numa linha que, pô, a gente vai trabalhar, vai se formar, etc. Em que momento a sua cabeça foi... Pá, meu padrasto sempre pensou assim. Porque eu lembro que era assim, tinha então a reunião de pastores toda semana dos pastores da região. O meu padrasto era o único que estava sempre preocupado em crescer a igreja. Porque, como você falou, eles realmente funcionam, e isso não é pejorativo de forma alguma, mas eles realmente funcionam bonitinhos, como se fosse uma igreja. Então você tem, como se fosse uma empresa, desculpa. Então você tem que prestar contas. Escalar, né? Sim, precisa crescer. E então o meu padrasto sempre investiu nisso, em crescer. Então eu lembro que assim, as limitações da gente, elas se davam pela quantidade de dinheiro, não pela preocupação em gastar pouco. Então assim, se nós só temos R$15 para almoçar, e isso dá um joelho de porco e um suco, e é isso que nós... Nunca com R$15 ele falava, como que a gente gastaria 8? Então ele falava, não, a gente come isso aqui, a gente come bem e vamos atrás de fazer mais. Então conforme o dinheiro, ele era assim, conforme o dinheiro entrando, não da igreja, mas o dele, ele nunca pegava esse dinheiro e gastava com a gente. Ele comprava uma impressora melhor para imprimir melhor os negócios da igreja, porque a igreja crescendo, ele veio dele isso. Então, sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Que ele fica preso com aquelas máquinas todas? Eu vi isso acontecer ali, porque um dia o padrasto descobriu um travesseiro desse tamanho assim, e era um travesseiro que vibrava. Você ligava na tomada, ele vibrava. E aí, aquela coisa assim, nossa, isso aqui é bom pra tudo, porque isso aqui, se você põe ali circulação, se você põe aqui rejuvenescimento, se você põe não sei o quê, se você... E aí, meu padrasto olhou aquilo e falou, isso aqui é genial, hein? E aí, abriu aquilo e falou, cara, nós vamos fazer isso aqui. E aí, na época, eu lembro que ele foi na minha tia e falou, pediu um cheque de R$2.000 emprestado. R$2.000 hoje era tipo 15, sabe? Era muita coisa. E aí ele pegou esse cheque e comprou tudo para fazer esses travesseiros. E eu lembro que ele falou assim, olha, se a gente vender a gente cobre e aí o resto é lucro. Quantos você vendeu? Então já foi dentro de casa. Porque ele não vendeu nenhum, mas ele tinha esse pensamento. Então esse pensamento sempre veio dele. Na hora de entender se eu queria nutrição ou educação física, eu pensei isso. Em qual dos dois tem um teto mais baixo? Porque a minha ideia na nutrição é assim, cara, eu vou dar alta para o meu paciente em algum momento. Então, e desde que eu comecei a atender, sempre o jeito do paciente chegar e ter as informações eram essas. Olha, a consulta dela custa tanto e o tratamento dura, em média, 2 a 8. Então, a pessoa já pensa assim, tá, custa tanto, mas então há um limite não é um limite, há uma delimitação de quanto pode custar. Não é uma coisa ad eterno.
sabe? Vai ter que vir aqui sempre, cada vez que aumentar e tal. Então eu escolhi nutrição por isso. Era barato, não tinha um teto tão grande, eu podia fazer, era uma faculdade, é uma faculdade relativamente bastante fácil. E fui lá, fiz. E aí durante a faculdade continuei trabalhando.